No vídeo de hoje, eu queria conversar com vocês sobre a minha experiência de olhar o espaço físico na escola. Quero deixar muito claro que eu não sou arquiteto, não sou nenhum técnico em edificações, mas o espaço físico da escola é o local onde eu executo meu trabalho. E já faz um bom tempo que pensar no prédio da escola é algo que me deixa assim com bastante vontade de querer falar sobre esse assunto. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fayad e aqui nesse espaço eu falo da minha pesquisa, que é um doutorado que eu faço no campo de ensino de ciências, mas eu também falo sobre várias outras coisas acerca da questão educacional. E hoje eu decidi falar justamente sobre a questão espaço físico. E é muito interessante porque eu revendo os vídeos que eu estava fazendo aqui para o canal, o primeiro vídeo que eu coloquei a minha cara no rosto aqui foi justamente sobre a questão do espaço físico. E eu falo muito sobre esse tema, eu gosto muito de pensar sobre esse tema, porque eu já trabalhei tanto em escola privada quanto em escola pública. Trabalhei em escola pública estadual, trabalhei em São Paulo, no Mato Grosso. Então esse espaço é algo que me chama atenção. Principalmente porque, quando a gente olha como esse espaço é construído em filmes, em séries, e eu comparo com a realidade que eu observo, eu fico sempre pensando por que a nossa escola não pode ser dessa forma. Para começar o papo de hoje, eu queria trazer uma série que eu acabei de terminar a primeira temporada, que se chama Rita. Rita é uma série dinamarquesa que está fazendo um enorme sucesso na Netflix, já está na 5ª temporada, eu só assisti a primeira. E logo no primeiro episódio, a gente consegue entender a complexidade dessa personagem que se chama Rita e é professora. Então toda a história, toda a narrativa da série é centrada nela. Mas eu também gosto de outros dois personagens, principalmente o Jeppe, que é um dos filhos da Rita, que tem todo um enredo centrado em relação à homossexualidade dele. E a outra personagem que me chama bastante atenção é a Hjordis, que é uma professora nova que está começando a sua carreira na docência. Então tem a Rita, essa personagem central complexa, que, digamos assim, é uma professora meio politicamente incorreta, porque ela fuma. A série mostra uma professora que tem uma atividade sexual ativa. Então a gente fica meio pensando sobre o que é essa professora, quem é essa professora. Já Hjordis é o oposto, é aquela professora jovem que está cheio de idealizações, que está cheio de vontade para trabalhar, que todo professor em começo de carreira já passou por uma Hjordis da vida e que sempre cruza no caminho dela professores mais antigos, que não deixa ela sonhar um pouco sobre como deveria ser o processo educacional. Mas aqui a discussão que eu quero fazer, pensando sobre, a partir de Rita, né, dessa série da Dinamarca, eu quero não falar sobre a personagem Rita, a professora, e os demais colegas, a coordenadora da escola, o diretor da escola, que são também personagens interessantes, mas eu quero falar sobre o espaço físico dessa escola dinamarquesa que aparece na série. Se o YouTube não tirar a minha monetização, o que vocês vão ver agora é um trechinho da série, onde ela mostra o espaço escolar para Hjordis, que é essa professora que acabou de chegar na escola. Ali é a sala do diretor, onde ficam Rasmus e a secretária dele. Aqui é a área comum, onde a gente reúne todos os alunos. Ali fica o café, os computadores, onde as crianças estranhas se juntam. Olha, o porão fica lá embaixo, é depósito e sala de música. Aqui é a nossa biblioteca, desse lado o conselho, a enfermaria e aqui a sala da Hayley, que você ainda vai conhecer. Crianças, sem correr, vamos pra sala, vamos pra classe, vamos. Todos sentados, agora, todos nos seus lugares, vamos. Todos sentados, silêncio. As aves migratórias. O meu tempo de ir chegou. Eu ouço o inverno murmurando, pois sou apenas um passageiro de longe. Eu ouço a minha casa me chamar. Como vocês puderam ver, e se por acaso não deu para encaixar por causa da monetização, vou deixar o link aí nos comentários para que vocês possam ver essa escola, essa cena que eu tô querendo retratar. Nessa cena que eu trago para vocês, que é logo no primeiro episódio de Rita, é uma das primeiras cenas, a gente já vê essa personagem mostrando a escola para Hjordis, né? Então a Rita, ela mostra a sala do diretor, a sala da coordenadora,
onde fica a sala de música, os computadores. Você vê que o prédio é realmente muito grande, passa por partes arborizadas até chegar na sala da própria IORDS, onde ela vai lecionar para crianças mais jovens. E eu, quando vejo uma escola dessa, eu falo, nossa, não tem nada a ver com as escolas que eu pisei aqui no Brasil. Quando eu estive tanto dando aula aqui na periferia de São Paulo, no Campo Limpo, ou até mesmo quando eu estive trabalhando no Mato Grosso, as escolas que eu via não chegavam nem ao perto desse modelo de escola que a gente costuma ver nas séries estrangeiras. A gente costuma ver mais séries estadunidenses, que aquelas escolas gigantescas, mas é interessante ver essa cinematografia europeia e ver como que essa escola também é representada. E isso me deixa uma pergunta. É possível que nós, professores, façamos uma boa educação ou que a gente consiga melhorar os nossos índices educacionais com a estrutura física nas escolas que nós temos hoje, em especial as escolas de periferia? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu tirei num estágio que eu fiz em uma escola, quando eu fiz estágio na área de língua portuguesa, que só rapidinho, para quem não me acompanha, eu tenho formação tanto de língua portuguesa quanto de química. E foi algo assim, foi brutal porque eu estava na posição de estágio, que era mais relatar, mas na minha própria história de professor de química, eu passei por muitas escolas que é cercada de grades. As escolas aqui de São Paulo, na periferia de São Paulo, elas possuem muitas grades. E eu já tive casos, por exemplo, de escolas que eu trabalhei que tinha grades na porta de todas as salas. E durante o intervalo, a inspetora, ela fechava essas grades. Então o aluno ele tinha que optar. Ou ele fazia o intervalo fora da sala, ou ele fazia dentro. Se ele opta por ficar dentro da sala de aula, ele não pode sair porque a grade é fechada. Então, assim, nós temos uma arquitetura nas escolas muito pautada na violência, na prisão de alunos. Eu me lembro, por exemplo, numa das escolas que eu fiz estágio, de você ver a inspetora com um enorme molho de chaves tentando descobrir qual é a chave daquela grade, porque os alunos estão lá na grade chacoalhando, querendo fazer um intervalo. Então, quando a gente compara com uma escola como essa, uma escola dinamarquesa, que tem uma outra concepção de educação, e essa concepção de educação não está centrada só na formação do professor, só no currículo que ela executa, mas também naquele espaço que vai receber as crianças e os professores, é que a gente começa a pensar que a melhora da educação ela é muito mais complexa do que a gente imagina. As escolas estaduais de São Paulo, por exemplo, têm um espaço que é uma sala de informática. Aí você chega na escola, não tem um profissional específico para aquela sala. O Estado de São Paulo, ele contrata alunos estagiários. Então são adolescentes de ensino médio que estudam numa escola A e eles são contratados para ficar numa escola B para essas salas de aula. Então você chega no espaço que você vê é um adolescente cuidando de um espaço que vai ser usado por outro adolescente. O professor ele fica sem recursos, sem apoio para poder trabalhar com essas salas. Isso sem contar com um aspecto que é normal de qualquer ambiente, que é, por acaso, quebrou um teclado, quebrou um monitor, e essa pessoa que é responsável para a sala não tem menor conhecimento técnico, não sabe nem para onde mandar para arrumar. Então, em uma das escolas, por exemplo, que eu fiz estágio, havia, assim, no final da sala, um monte de computador, de monitor quebrado. Será que essa escola é possível dar ensino de qualidade? O mais interessante é que a gente começa a pensar que, embora tenha sido construído esse espaço da sala de informática na escola, nós temos o primeiro ponto que eu já falei para vocês, que não tem a contratação de uma pessoa, de um adulto, de um profissional responsável pelo espaço. O segundo ponto é que a gente observa que a intencionalidade desse espaço não é pedagógico. Eu vou ler para vocês aqui um banner que fica dentro da sala de informática, que é assim: regras gerais de uso. Você sabia que no Acesse Escola o usuário pode, e aí você vai ter que essa sala de informática faz parte de um programa que se chama Acesse Escola.
Aí o primeiro motivo é enviar e receber correio eletrônico, e-mail. O segundo é elaborar e enviar currículos. O terceiro é procurar vagas de emprego. Então, por esses 3 primeiros itens que eu mostrei para vocês, a gente consegue conceber que a finalidade desse espaço, que é a sala de informática, não é pedagógica. É para o aluno procurar emprego. E se esse espaço não tem finalidade pedagógica, não é necessário você contratar um profissional para poder cuidar dela, não é verdade? Porque é só para chegar lá, procurar emprego e ir embora. Ela é cercada de grades, então o professor, quando ele for usar, porque ele está indo contra a lógica da sala, ele precisa saber onde está essa chave. E aí você tem o deslocamento dos alunos de uma sala para outra. Aí o aluno tem que ficar no corredor esperando até encontrar a chave. Então nós temos todo um aparato na estrutura física da escola brasileira, na escola da periferia brasileira, que ele é cercada de violências de grades, onde não são espaços para o aluno usar. E aí quando você compara com uma série como Rita, com uma série dinamarquesa, você começa a perceber que o que essas sociedades entendem por escola são coisas totalmente diferentes. Então essa concepção do espaço físico na escola e o modo como a gente entende como esse espaço deva ser para poder promover a educação das crianças, isso também vai se refletir nos exames, não tem como não ser. Embora eu possa fazer uma enorme críticas ao PISA, isso pode ser um tema para outros vídeos, o que a gente observa é que a Dinamarca está no 18ª colocação no PISA, enquanto o Brasil está na 57ª posição. Então, a proposta que eu faço aqui de reflexão é que pensar educação, pensar escola, ela precisa não só ser sobre currículo e formação docente, mas também sobre o próprio espaço onde os alunos vão aprender e o espaço onde os professores vão trabalhar, onde eles vão poder fazer o seu dever, que é educar os alunos. Então eu faço um convite para vocês verem a série Rita e pensar, por exemplo, em como que é a sala dos professores. Muito provavelmente, se você está me ouvindo e você é de uma escola da periferia de São Paulo ou de qualquer outra periferia, a gente vai ver que está muito longe, né? Aquela salinha minúscula do professor, enquanto que nessa série dinamarquesa você vai ter um espaço muito amplo para o professor descansar durante o intervalo. Pensa também, analisa como que é a sala da coordenadora e como foi a sala da coordenadora que você via. Pelo menos a experiência que eu tenho nas escolas onde eu trabalhei, que não existe sala do diretor e sala do coordenador. É uma sala onde vários profissionais da gestão trabalham em conjunto. Inclusive, eu já vi escolas que até máquina de xerox é junto com o diretor. E é tanta gente junto na sala que seria do diretor, que fica até impossível, por exemplo, do diretor receber os pais dos alunos com maior privacidade, porque isso é algo impossível de acontecer numa escola pública de periferia. Parece um pouco bobagem a gente pensar em termos do espaço físico, em querer dizer que talvez o espaço físico não seja algo importante. É importante a gente pensar sobre a questão do espaço físico na escola, principalmente em um contexto de pandemia. Então nós temos um total descaso com a educação durante a pandemia, nós temos troca de ministros várias vezes nesse governo Bolsonaro, e ao mesmo tempo nós temos uma estrutura que diz assim: olha, só o Brasil não voltou com as aulas presenciais. Todos os países do mundo já voltaram. E aí eles não captam que o tamanho das escolas são diferentes. Por exemplo, em Rita, faça o teste, assista a Rita e pensa a escola onde a gente vê Rita em um contexto de pandemia. Agora, lembra daquela escola de periferia que você foi votar? Como é que seria o contexto de pandemia, de isolamento numa escola como aquela? Então, pensar em estrutura física, ela precisa ser constante para nós professores e para as pessoas que querem debater educação. Uma outra motivação para discutir com vocês sobre espaço físico, porque eu estou para falar desse tema faz tempo. Eu queria que vocês fizessem aí um exercício. Abra aí uma aba do lado e escreva assim no Google: criança escola.
Vejam que tipos de imagens que aparecem quando nós colocamos no buscador criança e escola. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui ou aqui, não sei onde vai estar, essa imagem, essa coleta que eu fiz. Nós vamos ver um espaço colorido, nós vamos ver crianças majoritariamente brancas nesse espaço de escola. Contudo, vira e mexe nas redes sociais, essa imagem que eu vou colocar para vocês na tela, ela sempre retoma. E essa imagem, ela para mim, ela é bastante curiosa. Nós temos uma criança no centro, e não é mais uma criança branca, é uma criança negra, e é um desenho, então propositalmente o artista que fez essa imagem, ela pintou uma criança negra. Nós temos, ela está no meio e tem dois caminhos. Um caminho que é para a escola, um caminho que é para o presídio. Ao lado do caminho da escola, você vai ter 3 mãos que estão segurando objetos ligados à escola, que é uma mochila, um lápis e um caderno. Já do lado que está relacionado ao presídio, nós também vamos ter 3 mãos, só que aí está oferecendo uma faca, um revólver e uma granada. E embaixo tem a seguinte frase: a vida é feita de escolhas, não existe vítima da sociedade. Então, essa frase, junto com a imagem, a gente observa aqui que essa pessoa que foi intencionalmente desenhada como uma pessoa negra, ela tem que escolher se ela quer ir para a escola ou para o presídio, porque ela não é vítima da sociedade. É ela que escolhe, ela que tem que escolher se ela quer mochila, lápis e caderno, ou se ela quer escolher faca, revólver e granada. É interessante a gente pensar na cor dessa criança, porque como eu falei para vocês, coloquem no Google criança e escola, e vocês vão ver que a maioria das crianças representadas nas imagens são brancas. Então parece que só a pessoa negra que tem que fazer essa escolha, se ela quer ir para o caminho da educação ou para o caminho do crime. Parece que essa imagem, no fundo, ela meio que quer justificar por que crianças negras, que homens negros adolescentes são assassinados, porque elas escolheram o caminho do crime. E eu trouxe essa imagem, que eu não concordo em nada com a mensagem que ela passa, porque ela coloca assim: a vida é feita de escolhas, não existe vítima da sociedade. Só que o interessante é que a própria pessoa que fez a imagem olha no fundo o espaço físico da escola e o espaço físico do presídio. A gente começa a perceber que não tem uma diferença estrutural entre a escola e o presídio. E aí, como eu falo para vocês, o quanto que na escola da periferia ela é cheia de grades, com um número muito reduzido de profissional auxiliando o professor no processo educacional. É grade para entrar, é grade nos corredores, é grade nas salas. Então a gente começa a perceber que a nossa concepção de escola, que é a concepção que o Brasil possui de escola, do espaço físico da escola, que é a discussão que nós estamos vendo aqui, é muito diferente do que os países europeus pensam. Aí a pergunta que fica é: será que essas crianças da periferia já não são vítimas quando oferecem a ela, na periferia, uma escola não escola? Porque é pensar que se a escola deveria ser o local que pudesse transformar essa pessoa, que essa pessoa pudesse sair dessa condição de desigualdade social que ela possui para uma possível ascensão cultural, quando você constrói um espaço escolar que é mais próximo de uma cadeia do que aquilo que deveria ser uma escola, a gente já começa a perceber que o próprio Estado não está pensando na escola com essa funcionalidade. Então, quando a gente vê que o Estado brasileiro constrói nas periferias das cidades escolas muito mais parecidas com presídios do que com o ambiente educacional, a gente pode começar a pensar que essas crianças já são vítimas nesse momento. No momento que quando o Estado não oferece uma escola até na estrutura física
da qualidade que deveria. E aí vem, por exemplo, séries estrangeiras, filmes estrangeiros, quando ele nos mostra o espaço físico das escolas nesses países. O tema estrutura física na escola, ele já vem comigo desde quando eu era estudante mesmo. Como eu já mostrei para vocês num vídeo aqui que eu vou deixar nos cards aqui ou aqui em algum lugar, que se chama 20 fatos sobre mim. Eu conto um pouco, né, que eu fiz escola municipal, estadual, que no meu ensino médio eu fui para uma escola federal. E foi na escola federal que eu vi o que de fato é uma escola, né, que tem janelas, que daqui entra luz, coisa mínima, né? Olha algo que eu tomo como importante, né? Entrar luz. E coisas que eu não consegui ver nas escolas de periferia que eu trabalhei no estado aqui de São Paulo. E aí, como esse tema me toca bastante, em 2011, quando aconteceu a tragédia do Realengo, aquilo comoveu o país. Aquilo foi algo que deixou a gente, assim, atordoado. Ano que vem vai fazer 10 anos desse massacre. E para quem não conhece, não vai dar para eu falar aqui, mas eu vou deixar um link na descrição sobre o que foi o massacre do Realengo. Mas o interessante aqui é a gente pensar a estrutura física daquela escola. Observem aí na imagem o que era a escola onde aconteceu o massacre do Realengo. Então é uma escola tradicional de periferia, né? Tem lados dessa escola que não tem janelas. A gente observa que onde tem janela é fechado com cortina e com grades. E olha só, depois que aconteceu a tragédia, eu vou colocar para vocês agora a imagem do que a escola se tornou. Um recomeço marcado pela emoção, uma nova etapa cheia de esperança. A dor deu espaço para a alegria. É hora do recreio na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. Sob os olhares de 20 câmeras de segurança, os alunos circulam pelo colégio que foi completamente reformado, ampliado e ganhou modernidade para receber 986 estudantes. Os fundos do prédio anexo aqui na parte externa do colégio, que foi integrada agora à Escola Tasso da Silveira, fica grande a atração dos alunos. Eles, nesse primeiro dia do novo ano letivo, né, nesse recomeço, eles ficaram atraídos por esse painel de azulejos que foi pintado por eles, pelos alunos e também pelos funcionários. Aqui eles deixaram várias mensagens de paz, de amor, de amizade e principalmente de esperança. Há quase um ano, no dia 7 de abril de 2011, o ex-aluno da Tasso da Silveira, Wellington Menezes, de 23 anos, invadiu a escola armado com 2 revólveres. Em 2 salas de aula, fez disparos contra dezenas de estudantes. 12 crianças morreram e 13 ficaram feridas. Wellington foi interceptado por um policial militar e cometeu suicídio. Tudo aqui na Escola Tasso da Silveira está diferente. A escola ganhou novas cores, nova estrutura, novas formas, mas subindo aqui esses degraus, essa escada por onde o Wellington também passou e chegando aqui, no primeiro andar, onde tudo aconteceu, é inevitável não lembrar da tragédia. Aqui ficava a sala de aula, onde o Wellington ele entrou pela primeira vez, exatamente aqui nesse espaço, onde agora serve de passagem para o novo prédio, o prédio anexo. Foi aqui que o Wellington fez a maioria das vítimas. Depois, ele veio até essa sala de aula que foi mantida, só que agora lá dentro os alunos recebem várias atividades, vão receber várias atividades, aprender braille, se divertir, ter aula de artes. Depois que o Wellington, naquele dia 7 de abril de 2011, saiu dessa sala, ele retornou para a sala de aula, onde os alunos estavam aqui, alguns já feridos, e aqui ele terminou de fazer os disparos. As paredes foram derrubadas, como a gente observa. Criaram aqui um banheiro feminino, aqui um banheiro masculino para os alunos. Aqui agora a gente tem um mural. E aqui é passagem. Passagem para o novo prédio, passagem para uma nova vida, é o recomeço dos alunos da Tasso da Silveira. Aqui no prédio anexo, o prédio novo, fica agora o auditório principal da escola. Lá dentro, os alunos estão preparando um grande ensaio, é o ensaio geral de uma homenagem que eles vão fazer aos 12 alunos aqui da Tasso da Silveira que foram mortos naquele dia da tragédia. É claro, evidente que depois de uma tragédia, é óbvio que a escola precisa ser reformada, que precisa ser repensada este espaço. Mas a pergunta que eu quero colocar aqui é:
Por que que o poder público já não constrói escolas com cara de escola? Por que que nos subúrbios da cidade, nas regiões periféricas, a escola tem cara de presídio? E eu já tive casos que eu cheguei para trabalhar numa escola aqui do Campo Limpo, que se chama Douglas Teixeira, e um professor falou com todas as letras: bem-vindo ao presídio Douglas Teixeira. Então, o espaço da escola já começa a moldar o modo como as pessoas serão recebidas naquele local. E isso é um tema que a gente precisa discutir com bastante cuidado. Não é possível fazer educação de qualidade em locais de praticamente subhumanos, onde as pessoas onde crianças são cercadas por grades, onde o espaço não tem luz do solar, onde não há laboratórios para as crianças fazerem, seja ciências ou artes. Então, pensar na estrutura da escola é algo que precisa ser urgente. Então, quando a gente vê uma mudança de governo que fala assim, vamos criar um currículo, vamos fazer isso, fazer assado, é preciso que a gente também comece a pressionar os governantes em pensar em uma estrutura dos prédios escolares, porque do jeito que está, não dá para ficar. Não vai haver melhora na educação no Brasil. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria muito discutir, faz muito tempo, a questão da estrutura da escola. Tá um calor desgraçado aqui em São Paulo, eu tive que parar várias vezes esse vídeo. Eu espero que a ideia tenha sido bem conectada, né? O quanto que, quando a gente vê uma escola estrangeira, pra gente começar a pensar o como que é essa escola brasileira, se a escola brasileira, ela parece um pouquinho só, com essa escola que a gente vê em filmes, né? E que às vezes eu fico muito triste, eu vou ser bem sincero pra vocês, quando eu pego, por exemplo, vejo um clipe de funk que se passa na escola, e o modo como os diretores pensaram a escola não tem nada a ver com a escola que de fato os funkeiros estudaram, que a população negra estudou, que a população periférica estudou. Isso faz com que a gente se distancie um pouco de um problema real, que é o espaço físico da escola brasileira, a arquitetura das escolas da periferia, e passe no plano de vista representação da cinematografia, ficar com uma idealização de escolas norte-americanas, por exemplo. Eu tenho a certeza que esse tema vai voltar aqui para discussão. Então, para finalizar, eu queria que vocês aí deixassem seus comentários sobre a questão. Primeiro, né? O que mais que vocês veem irrita? Eu poderia falar de várias coisas. Hoje eu só quis falar sobre o prédio da escola, né, da série Rita. Eu acho que a gente poderia vir aqui fazer outros vídeos pensando sobre outros elementos da série. Então esse é o primeiro ponto. Se você viu a série, o que mais que te chamou a atenção na série? E legal comparar um pouco com a questão do Brasil. O segundo ponto comenta aí como é que foi a estrutura da escola de vocês, principalmente se vocês vieram de escola de periferia, né? Porque escolas tradicionais, que tem muito tempos de construção, que foi construída antes da ditadura militar, ela vai ter uma outra percepção em termos do espaço físico. Deixa aí também nos comentários qualquer outro tipo de tema que tenha relacionado à educação, escola. Vamos bater um papo aí sobre coisas que muitas vezes não estão mediatizados quando se fala em educação. Esse foi o vídeo de hoje, espero vocês aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Abraços do Caio Fayad.